Bem, no último vídeo nós tivemos a ver com classe e nós já vimos aqui também sobre estrutura condicional. E neste 11º vídeo da playlist sobre fundamentos do Roblox Studio em programação, se você quer aprender a programar no Roblox Studio de uma maneira adequada, de uma maneira certa, vá ver essa playlist aqui no canal chamada Fundamentos Roblox Studio. Neste 11º vídeo nós vamos ver aqui sobre funções. Eu quero deixar bem claro aqui que nós não vamos ver eventos, ou seja, nós não vamos ver aqueles eventos pelas partes como o touch, o touch hand e o cliques. Nós vamos ver o que são funções, como começar uma função e como isso tudo funciona. E bem, eu já estou aqui no Roblox Studio. Eu acabei de ver que os ícones mudaram todos e está tudo diferente. No meu tempo nem sequer modo escuro isto tinha. E agora eles decidiram mudar os ícones após anos. Não vou mentir, eu gostei destes ícones. Até adicionaram este serviço de Network Client. Se vocês forem ver nos vídeos anteriores, não existe este Network Client. E adicionaram aqui para o chat de voz. E adicionaram este Text Chat Service, que era um antigo chat service, que ele parece muito bom. Parece mesmo muito bom. Pelo menos que eu estou a ver aqui, que dá para configurar como é que fica o chat e parece muito bom. E estou realmente feliz com isto. Acho que a última vez que fiquei tão feliz com o Roblox Studio foi há muito tempo. Mas bem, vamos então aqui ao foco do vídeo, que são então as funções. Eu vou adicionar aqui um script, eu não sei onde está o script, está aqui. E pronto. Bem, eu vou criar aqui dois valores. Ou antes de eu criar valores, nós vamos ver aqui as funções que nós já utilizamos. Bem, uma função é basicamente algo que vai executar algo com parâmetros. Uma função vai pegar em algo e vai trabalhar com os parâmetros. E como é que isso funciona? Basicamente, uma função, por exemplo, pode ser print. O print, eu passo o parâmetro, que é o que eu coloco aqui, que pode ser, por exemplo, alamundo. E o print então vai trabalhar aqui com esta função. Simplesmente eu passo um parâmetro, que é o que fica entre os parênteses. Todas as funções têm parênteses. E eu passo aqui o parâmetro e ele vai pegar nisto aqui e vai fazer alguma coisa. Neste caso vai pegar no parâmetro e mostrar o parâmetro. Nós vimos aqui também a função type, onde eu vou pegar na função type, vou escrever um valor e ele vai mostrar-me o tipo deste valor, ou seja, passa aqui um parâmetro e ele faz algo com esse parâmetro. Nós também já vimos aqui algumas funções como vector_free.new, onde eu vou passar 5 valores, onde eu vou passar vários parâmetros e ele vai pegar nos parâmetros e converter para vetores. Ou seja, estes aqui são exemplos de várias funções e parâmetros que elas têm. Nem todas as funções são obrigadas a ter parâmetros. Nós já utilizamos aqui o recaller.random sem ter parâmetros aqui. Utilizamos simplesmente e não colocamos nenhum parâmetro aqui, mas pode-se colocar um parâmetro. Ou seja, as funções são basicamente algo que vão executar que vão pegar em objetos, em parâmetros ou não. São basicamente, pense numa função como uma variável de códigos. Funções basicamente vão executar pequenos códigos. Quer dizer, às vezes podem ser bem grandes, mas uma função é algo que vai executar um pequeno código. E que nem tenho aqui a minha função print, que nem tenho aqui a minha função type. Todas essas funções, lembrando que uma função quase sempre possui os parênteses e o que está dentro dos parênteses é um parâmetro. Como eu tenho essas funções todas e tudo isso, eu posso criar também as minhas funções. E isso aqui, no que se trata em programar para jogos, que é o foco aqui desta playlist, o que se trata em programar para jogos, funções são muito úteis. Por exemplo, se você tiver a trabalhar num console ou numa aplicação também são úteis, mas em jogos é quase tudo gira em volta de funções por causa dos eventos, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Por isso fica atento ao próximo vídeo onde nós vamos ver eventos. E bem, então o que é que nós vamos aqui então fazer? Para eu criar uma função, eu vou utilizar este comando chamado function. Este comando aqui chamado function, eu à frente vou colocar o nome que eu quero para a minha função. Eu vou chamar de mostra. E eu vou colocar os típicos parênteses. Quando eu for der Enter, ele vai pôr este end, que é o fechamento da minha função.
que é o fechamento. Que é o fechamento aqui da minha função. Isto aqui é uma estrutura composta, ou seja, não é nem condicional, nem de repetição, nem sequencial, é o que se chama de estrutura composta. Ou seja, uma estrutura que está fora de padrão. Só vou criar aqui um valor aqui em cima. Aqui é uma estrutura composta. Eu tenho aqui a função, o nome, os parênteses, que nós já vamos utilizar, e tenho aqui o fechamento da função, que é para saber onde é que ela começa e onde ela acaba. E aqui dentro deste espaço, que está dentro aqui da minha função, eu posso escrever o código que eu quero que ela faça. Eu posso, por exemplo, ou até vou fazer diferente, eu vou dizer que isto aqui vai ser um número. Eu posso vir aqui dentro e, por exemplo, dizer que o local res, ou não é boa ideia fazer isto, porque isto aqui vai assim, meter com uma coisa que nós vamos ver depois do vídeo de exemplo de eventos, que é retorno e escopo. Por isso é melhor eu simplesmente deixar aqui o texto e basicamente o que eu vou colocar aqui dentro, eu vou dar, por exemplo, aqui um print var. O que eu colocar aqui dentro, ou seja, tem aqui a minha função mostra e eu coloquei aqui dentro print. O que eu colocar aqui dentro é o que a minha função vai executar. Ou seja, quando eu for chamar a minha função, ele vai executar este código que está aqui dentro. O que é que está aqui dentro? Aqui dentro está print var, um simples código. Se eu então fizer executar, eu consigo ver aqui no meu output, eu devia ter limpado os instantes, consigo ver que ele não printou absolutamente nada. Não há aqui nenhum print em lado nenhum. Ou seja, porque é que ele não printou nada se eu escrevi aqui o meu texto, eu depois a minha função, e eu escrevi aqui que eu queria printar, porque aqui ele não mostrou nada. Isto aqui basta você pensar no seguinte, que o print só vai acontecer se você vier aqui no seu código e você escrever print. O type, ele só vai acontecer se você vier aqui no código e escrever type, ou seja, chamar a função para ela acontecer. O breakcaller.random só vai acontecer se você vir aqui e escrever breakcaller.random para chamar a função, ou seja, esta função aqui em cima que eu criei, chamado mostra, também só vai acontecer se eu vir aqui em baixo e escrever mostra, aqui para chamar a minha função. Muita gente chama isto aqui de evento. Isto aqui não é um evento. É extremamente errado você dizer que isto aqui é um evento, porque isto não é um evento. Há quem considere, mas eu não considero, e simplesmente não faz sentido isto ser um evento, porque não é um evento. Se isto fosse um evento, então eu viria aqui escrever print, também seria um evento quando não é uma função. Isto aqui que eu escrevi para chamar a minha função é a minha função, eu simplesmente escrevi o nome da minha função. Quando eu venho aqui, escrevo print, escrevo type, escrevo qualquer outra coisa, isto aqui é o nome da minha função para chamar a minha função. E então, quando ele for ler aqui o código linha a linha, que nem nós já vimos aqui na leitura sequencial, penso que no vídeo de variáveis, ou sim, penso no vídeo de variáveis, quando ele chegar na linha 7, ele vai executar este código aqui. Ou seja, se eu vir aqui e se eu executar este código, eu consigo ver que ele printou o meu texto. E se eu vir aqui, ele vai mostrar servidor script linha 4, sim, mas teoricamente ela veio aqui da minha linha 7. Mas pronto, eu chamei a minha função e ele executou a minha função. Normalmente você tem uma função para quando você quer fazer algo com mais linhas, algo maior. Por exemplo, eu vou pegar numa parte, vou colocar aqui uma parte. Eu não estou nem um pouco habituado a estes novos simples do Roblox Studio. Tenho aqui uma parte, eu já falei aqui sobre programar com objetos, você pode ver aí o vídeo. Eu vou renomear esta parte aqui de objeto. Eu vou até pegar tudo, vou pegar ali a minha parte. E eu vou criar uma função que vai fazer muita coisa. Eu vou chamar de setPart. Porquê que eu te chamei de setPart? Você pode pôr o nome que você quiser à sua função. A função pode ter qualquer nome. Que nem uma variável pode ter qualquer nome, a sua função também pode ter qualquer nome. Eu vou criar uma função para definir o que este objeto vai ter, para definir as características deste objeto. Por isso é que eu disse setPart, ou seja, meio que dá um set aí nas características. É um nome que eu coloquei. Você pode pôr o nome que você quiser.
Lembrando que que esta linha, este underscore, pertence ao nome. Os nomes podem ter isto. E o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que objeto ponto brick color vai ser igual a brick color ponto new. Eu vou pôr um newly red. Ou aqui pode ser isto, rust, não me faço a menor ideia o que é rust. Eu vou pôr que objeto.unshow_it vai ser igual a true. Vou dizer que objeto.shape, não, shape não. Isto não existe mais orientation, agora é C-frame. Quer dizer, existe orientação, mas está dentro de C-frame, né? Vou dizer que reflexo vai ser igual a 0.65. Basicamente, eu criei estas várias... Eu defini estas propriedades dentro da minha função chamada setPart. Podem ser você pode colocar o que você quiser dentro da sua função. Se eu executar isto, eu já sei que isto aqui não vai acontecer. Simplesmente ele não mostrou nada. Não fez nada. Ou seja, eu tenho de chamar a minha função. Tenho de vir aqui e dizer setPart. Ou seja, pronto, agora assim que eu chamo a função, isto aqui vai acontecer. Pronto, e ele definiu então aquilo. Este Rust é meio... sei lá, eu acho que meti reflexo a mais, nem dá para ver a cor. Daqui parece um cinza e aqui parece um branco. Eu acho que meti reflexo a mais, mas ok. Pronto, ele fez isto aqui, eu meti reflexo a mais realmente. Podia ter posto apenas um 35, mas simplesmente ele executou este vário pedaço de código. Logo, uma função é basicamente algo que você pode guardar lá código e quando você quiser você pode chamar esse código. Você pode armazenar o que fica dentro aqui. Por exemplo, o que eu tenho aqui sublinhado costuma-se chamar de bloco de código. O que eu tenho aqui entre a minha linha 4 e a minha linha 6 é um bloco de código. Ou seja, uma função vai armazenar um bloco de código que quando você quiser você pode chamar e ele vai acontecer. Umas coisas aqui também é que eu posso juntar isto com condicional. Eu poderia, por exemplo, dizer que se isto aqui que eu vou fazer agora é o que nós vimos no vídeo anterior sobre classes. Se você não sabe o que é uma classe, vai ver o vídeo anterior porque o objetivo é você ver os vários vídeos aqui da playlist. Posso dizer que se o objeto é uma parte, ou poderia utilizar o class name, que eu acho que ainda existe. Isto foi tão mudado que eu já nem posso dizer se algo existe ou não. É melhor eu ver por aqui. Projeto.i ainda existe. Ainda existe class name. Isto aqui está muito mudado. Se a class name é uma parte, então executa a função setPart. Logo eu posso fazer isto. Eu posso dizer que esta função apenas vai acontecer se o objeto com que eu estiver a trabalhar for uma parte. Ou seja, eu tenho aqui a minha função e se o objeto for uma parte, então executa a minha função. Posso, por exemplo, dizer isto. Aí se o objeto for uma parte, aqui, por exemplo, posso fazer isto. Se for uma parte, então executa a função. É uma maneira de como eu posso fazer isto. Lembrando, tem diferentes maneiras, tem muitas maneiras, você pode ver aí fazer o que você quiser, mas é simplesmente um bloco de código e quando você quiser você pode executar. Claro que isto aqui fica bem melhor quando se trata de eventos, mas simplesmente isto é uma maneira de utilizar. E então, se eu executar isto aqui, eu vou ver que ele executou porque é uma parte. Agora eu vou criar exatamente uma pasta no meu explorador, no meu workspace, e eu vou chamar de objeto. E eu vou tirar esta parte, ou seja, eu sei que este objeto aqui que eu tenho aqui na minha linha 1 é uma folder. O Roblox mudou a fonte? Não, acho que não. Ou seja, uma pasta. Isto agora aqui é uma pasta. E eu vou ver que a função não vai executar porque este objeto aqui é uma folder. Ou seja, não vai executar nada porque também não dá para executar. Não dá para eu mudar a cor de uma... Não dá para eu mudar a cor de uma pasta, nem nada disso. Mas este foi um péssimo exemplo que eu dei.
Foi um péssimo exemplo. Deixa-me, por exemplo, eu não deveria ter trocado o objeto, eu deveria ter trocado a parte, né? Por exemplo, eu tenho aqui então a minha parte, que eu chamei de objeto, e eu posso dizer então que se o objeto for uma parte, eu deveria ter trocado aqui, porque aquilo foi um péssimo exemplo. Por exemplo, eu posso dizer então que se o objeto for uma folder, ele executa isto, o que não vai executar, o que não faria muito sentido, porque estas propriedades do Brick, Color e Cherry de reflexo só existem em partes. Mas pronto, isto aqui é uma maneira de você utilizar. Claro que você decide aí o que você quer fazer, quando quer fazer e por aí. Agora, uma coisa que eu também tenho de falar é que é provável que você veja muitas vezes algo chamado local function. Muitas vezes você vai ver uma pessoa criar uma função com o local function. O que é de local function? Você não precisa saber ao certo o que é o local function. Nós vamos ver isso melhor num vídeo sobre escopo. Mas o que eu vou dizer aqui é que é totalmente indiferente se você cria, se você usa a função com local ou não. Há uma pequena diferença, mas isso nós vamos ver na aula de escopo. Mas se colocar local ou não faz diferença alguma. Eu não coloco, não costumo colocar. Se você quiser colocar, você pode, não tem problema algum. Logo pronto, esta aula vai ficando por aqui. Já foi um vídeo bem mais longo, foi uns 16 minutos, penso eu. Nós vimos aqui que é uma função, convém você saber isto aqui bem. Na próxima aula, nós vamos ver o que é eventos, que é para nós trabalharmos aqui com funções de uma maneira bem melhor aqui. Logo pronto, nós vamos ver o que são eventos, por isso, até o próximo vídeo.